Irmãos e irmãs, preparem seus corações para uma verdade que pode estremecer as bases da sua fé. Será que o dia que você chama de santo é realmente o que Deus ordenou? Meus queridos irmãos e irmãs, abram seus corações hoje, pois trago a vocês uma mensagem não de conforto, mas de convicção. Uma mensagem que pode abalar o chão sob alguns púlpitos e agitar as águas que estiveram paradas por tempo demais. Esta não é uma palavra vinda do homem, mas um chamado divino de despertar vindo do Espírito do Deus vivo. Não estou aqui para agradar seus ouvidos ou dizer o que vocês querem ouvir. Estou aqui para dizer a verdade. E a verdade, quando falada no fogo do Espírito, cortará a ilusão como uma espada. Agora ouçam com atenção. É pecado adorar no domingo? Essa é a pergunta que ecoa como trovão através do tempo. Essa é uma pergunta que deixa muitos desconfortáveis. E é exatamente por isso que devemos respondê-la. Não com opiniões, não com tradições, mas com as Escrituras, com revelação e com poder. Antes de começarmos, comente se você quer a verdade. Curta se está pronto para mudar e não saia até o final. Há uma revelação que vai te surpreender. Primeiro, sejamos claros. A palavra de Deus não muda. O mesmo Deus que trovejou seus mandamentos no Monte Sinai é o mesmo Deus que servimos hoje. Ele não alterou sua lei para se adequar às preferências do homem. Ele não ajustou sua santidade para corresponder aos costumes da cultura. Quando Deus disse, em Êxodo 20, versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar, ele quis dizer isso, e ele ainda quer dizer isso. Você pode perguntar, mas o domingo não é o sábado? Agora, quem te disse isso? Onde nas Sagradas Escrituras Deus mudou o sétimo dia para o primeiro? Mostre-me o versículo, mostre-me o mandamento. Mostre-me onde o Deus de Abraão, Isaque e Jacó declarou a mudança. Meu amigo, você não encontrará porque não está lá. O que você encontrará é tradição. O que você encontrará é compromisso. O que você encontrará é um substituto criado pelo homem, vestido com vestes religiosas e vendido às massas como verdade. Mas eu não estou aqui para vender nada. Não estou aqui para comercializar tradição. Estou aqui para declarar a palavra do Deus vivo, crua e sem filtros. O sábado, o sétimo dia, é santo, não porque o homem o tornou santo, mas porque Deus o fez. Gênesis 2, versículo 3, diz, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Isso foi antes da lei de Moisés, antes do Sinai, antes dos profetas. Isso foi na criação. E o que Deus santifica, nenhum homem pode profaná-lo sem consequências. Meu caro ouvinte, as igrejas não querem que você saiba disso porque isso perturba o sistema, desafia o conforto, exige obediência que vai além dos cultos de domingo e dos encontros para tomar café. Exige arrependimento. Exige alinhamento com o design original do Todo-Poderoso. Exige um retorno ao que está escrito, não ao que é popular. Falo com vocês não como juiz, mas como uma voz que clama no deserto da tradição. Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. Marcos 1, versículo 3. A adoração no domingo, por si só, não é pecado se feita em honra e memória do Senhor. Qualquer dia pode ser um dia de adoração. Você pode adorar a Deus na segunda-feira, na terça-feira, todos os dias da semana. Mas quando tomamos o lugar do sábado, quando substituímos o dia que Deus tornou santo por um dia escolhido pelo homem e o chamamos de sábado, não estamos apenas adorando a Deus. Estamos alterando sua palavra. Estamos reescrevendo seu mandamento. Isso não é adoração. Isso é rebelião disfarçada de religião. Ei, você está com a gente? Comente verdade agora, inscreva-se no canal e assista até o fim para um momento que vai mexer com sua fé.
Vejam, Satanás nem sempre vem como um leão rugindo. Às vezes, ele vem como um anjo de luz. Segundo Coríntios 11, versículo 14. Ele nem sempre se opõe à igreja com ódio. Às vezes, ele a infiltra com erro. E um dos maiores erros já vendidos ao corpo de Cristo é a mentira de que o sábado foi mudado. Essa mentira tornou-se uma tradição. E essa tradição tornou-se uma fortaleza. Mas Deus está derrubando fortalezas nesta hora. Ele está levantando um remanescente que não se curvará aos bezerros de ouro do conforto e da conformidade. Ele está despertando vozes que não serão silenciadas pelo medo ou manipuladas pela popularidade. Ele está chamando você, amado, a retornar à sua verdade. Alguns de vocês que estão ouvindo agora sentem o coração queimando dentro de si. Isso não é emoção, isso é convicção, isso é o Espírito da Verdade pressionando sua alma. Não endureça seu coração, não silencie essa voz. O Senhor está batendo. Você vai responder? Vamos mais fundo. Olhe para a história, olhe para os fatos. A mudança do sábado para o domingo não foi feita por Cristo, não foi feita pelos apóstolos. Foi instituída séculos depois, sob o Império Romano, quando os poderes político e religioso se fundiram para formar um sistema que era mais sobre controle do que sobre Cristo. A Igreja Romana declarou o domingo como o novo dia de adoração. Não Deus, não as Escrituras. O homem fez isso e o mundo seguiu. Mas Deus nunca autorizou essa mudança, e o que Deus não ordena, Ele não abençoa. Isso não é sobre legalismo. Isso é sobre senhorio. Não é sobre rituais, é sobre justiça. Se Deus é verdadeiramente seu Senhor, então seus mandamentos não são opcionais. Eles não estão desatualizados. Eles não estão abertos a debate. Você não pode servir a Deus e à tradição. Você não pode seguir a Cristo e ignorar sua lei. Você não pode afirmar que o ama e rejeitar sua palavra. O diabo adormeceu a igreja com sermões de conforto e promessas de prosperidade, enquanto a verdade está lá fora, batendo à porta. Mas eu estou aqui para dizer: acorde, chegou a hora de sacudir o pó da tradição e retornar ao fogo da obediência. Alguns dirão: mas estamos sob a graça, não sob a lei. Sim, somos salvos pela graça através da fé, não por obras. Efésios 2, versículos 8 e 9. Mas a graça não anula a obediência. A graça capacita a obediência. A graça não apaga os mandamentos. A graça os escreve em seu coração. A graça não é uma licença para pecar. É o poder para viver santamente. Não deixe ninguém enganá-lo com palavras suaves. Não deixe a multidão afastá-lo do caminho estreito. O caminho do Senhor não é fácil. Nem sempre é popular, mas é o único caminho que leva à vida. Deus não está procurando fãs religiosos. Ele está procurando seguidores fiéis. E seguidores fiéis não discutem com seus mandamentos. Eles obedecem. O sábado não é uma relíquia judaica. É um presente divino. É uma aliança sagrada. É um descanso santo para o povo de Deus. Isaías 58, versículos 13 e 14, diz: se você se afastar de fazer o seu prazer no meu dia santo e chamar o sábado de deleite, então você se deleitará no Senhor e Ele o fará cavalgar sobre os altos lugares da terra. Você quer andar nas alturas? Você quer caminhar no favor divino? Você quer habitar na presença do Altíssimo? Então honre seu sábado, não apenas com seus lábios, mas com sua vida. A igreja moderna trocou a verdade por tendências, substituiu a reverência por entretenimento, escolheu multidões em vez de convicção. Mas Deus está chamando você para fora. Ele está chamando você para algo mais alto. Ele está chamando você para algo mais profundo. Esta não é uma mensagem para os mornos. É uma mensagem para os ardentes. Para aqueles que dirão: não me importo com o que o mundo diz, seguirei a palavra.
Não me importo com o que a tradição dita, honrarei meu Deus. Jesus disse em João 14, versículo 15: Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não apenas alguns, não os convenientes, todos, incluindo o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado. Chegou a hora de lembrar. Chegou a hora de retornar. Chegou a hora de se arrepender. Deus não fica impressionado com cultos de domingo se eles forem construídos sobre desobediência. Ele não se comove com canções e sermões se a fundação for falsa. A hora é tardia. A trombeta está prestes a soar, e quando o rei retornar, ele não virá por uma igreja comprometida. Ele virá por uma noiva sem mancha, sem ruga, sem engano. Prepare-se, povo de Deus. Fique sério. Endireite-se. Não siga a multidão para a destruição. Siga o pastor para a vida. O caminho pode ser estreito. O custo pode ser alto. Mas a recompensa é eterna. A palavra de Deus não muda com os ventos da cultura. Não evolui para se adequar às tendências dos tempos. É eterna. É inabalável. É a mesma ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, versículo 8. No momento em que começamos a reinterpretar a palavra para acomodar nosso estilo de vida, não estamos mais sob a autoridade de Deus. Estamos tentando colocar Deus sob a autoridade do homem. Isso, meus amigos, é rebelião disfarçada de religião. Transformamos a igreja em um lugar de conforto, em vez de convicção. Nos reunimos para sermos entretidos, não equipados. Ouvimos o que nos acalma, não o que nos santifica. Mas a palavra de Deus é uma espada, não uma pena. Hebreus 4, versículo 12. Ela deve perfurar, dividir, expor o coração, chamar-nos para fora do túmulo e para a gloriosa luz da obediência. Vocês devem entender, isso não é sobre legalismo, é sobre senhorio. Se Jesus é verdadeiramente seu Senhor, seus mandamentos não são opcionais. Se Ele é verdadeiramente seu Rei, você não edita seus decretos. Você se submete a eles. Você se curva diante deles. Você estrutura sua vida em torno deles. E quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, isso não é uma sugestão, não é uma referência cultural, é um decreto divino da boca do Criador. O sábado não é apenas um dia, é uma declaração. Diz ao mundo: eu não comando minha vida, Deus comanda. Eu não sigo a multidão, sigo a nuvem da sua presença. Eu não opero pela sabedoria humana, caminho pela instrução divina. É um lembrete semanal de que Ele está no trono e eu não estou. É uma interrupção santa em um mundo viciado em barulho, progresso e autossuficiência. É um ritmo divino, um presente celestial, um descanso espiritual. A razão pela qual tantos crentes estão exaustos, secos e distantes de Deus é porque abandonaram o design dele. Substituímos o dia de Deus pela conveniência do homem. E então, nos perguntamos por que nossas orações parecem vazias, por que nossa adoração parece fria, por que nossa vida parece sem direção. É porque você não pode caminhar na plenitude de Deus enquanto rejeita a ordem de Deus. O sábado não é escravidão, é liberdade. Não é opressão, é restauração. É a porta para o descanso divino, a revelação divina, a restauração divina. Mas ela só se abre quando você caminha por ela, em obediência. E quando você o faz, algo começa a mudar. Seu coração amolece, sua mente clareia, seu espírito se aquieta. Você começa a ouvir Deus novamente. Você começa a ver a mão de Deus se movendo em lugares onde antes havia apenas confusão. Você começa a sentir o fogo retornar aos seus ossos porque você realinhou sua vida com a ordem do céu. A decepção do inimigo é sutil. Ele não tenta a igreja com rebelião aberta. Ele a tenta com um compromisso lento, um pouco de tradição aqui, um pouco de negligência ali, um pequeno desvio na doutrina mascarado como relevância cultural.
E antes que você perceba, a igreja está reunida toda semana, levantando canções, mas abaixando o padrão de Deus. A presença está ausente, mas a produção é alta. O espírito está entristecido, mas a agenda continua. Devemos acordar, devemos sacudir o sono. A hora é tardia, o tempo é curto e o remanescente deve surgir. Isso não é sobre ser diferente pelo prazer de ser diferente. É sobre ser obediente, porque a obediência é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus disse, em João 14, versículo 15, Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não debata-os, não modifique-os, não os adie. Guarde-os. Preparado para a verdade? Deixe um like, comente fogo e fique até o final. Algo poderoso espera por você. E você pode dizer, mas eu adoro a Deus no domingo. Isso não é suficiente? Meu amigo, Deus não está pedindo o suficiente. Ele está pedindo tudo. Sua obediência não é uma questão de conveniência. É uma questão de aliança. Quando você entrou em relacionamento com Jesus, você entrou em uma aliança para segui-lo, para honrá-lo, para obedecê-lo acima de tudo. O que aconteceria se a igreja retornasse à obediência radical? O que aconteceria se parássemos de discutir sobre doutrinas e simplesmente fizéssemos o que Deus disse? O que aconteceria se deixássemos de lado as tradições dos homens e pegássemos os mandamentos de Deus? Veríamos um avivamento? Não o tipo fabricado, não a versão emocionalmente exagerada, mas um avivamento real, que move montanhas, sacode almas, transforma nações, porque Deus responde à obediência. Deus honra aqueles que o honram. A igreja primitiva não virou o mundo de cabeça para baixo por ser relevante. Eles o fizeram por serem justos. Não ganharam cidades por se misturarem. Eles o fizeram por se destacarem. Não caminhavam em poder porque tinham programas. Caminhavam em poder porque tinham pureza. E a pureza começa com a obediência. Quando Deus falou o sábado à existência, Ele o fez antes de haver um templo, antes de haver um sacerdócio, antes mesmo de haver pecado. Isso significa que não fazia parte da antiga aliança, fazia parte da criação, estava embutido na própria estrutura do mundo. E se Deus o colocou na criação, não cabe ao homem modificá-lo. Não cabe à igreja votar sobre isso. É uma posse santa de Deus. A ideia de que podemos alterar ou descartar o que Deus estabeleceu simplesmente porque é impopular é o auge da arrogância. Devemos retornar à humildade. Devemos cair de rosto no chão e dizer, Senhor, nos desviamos, substituímos teus caminhos pelos nossos caminhos. Permitimos que a tradição se tornasse nosso mestre e a cultura nosso guia. Mas hoje, retornamos. Esse é o clamor que Deus está esperando. Não um clamor por bênçãos, mas um clamor por justiça. Não um clamor por milagres, mas um clamor por santidade. Não um clamor por conveniência, mas um clamor por consagração. Sim, isso terá um custo. A obediência sempre tem. Você pode perder amigos, pode ser mal compreendido, pode ser criticado, ridicularizado ou chamado de extremo. Mas o que você ganha superará em muito o que você perde. Você ganha alinhamento com o coração de Deus, você ganha o fogo do céu em sua alma, você ganha a paz que excede o entendimento. Você ganha a confiança de que está caminhando na verdade, mesmo que caminhe sozinho. Mas você não está sozinho. Deus está com você. O Espírito Santo é seu guia. A palavra é sua âncora. E o céu está observando aqueles que se levantarão com coragem e dirão: Não seguirei o homem, seguirei o Cordeiro. Não me curvarei à conveniência, me curvarei a Cristo. Não ignorarei o que Deus disse, obedecerei com alegria e com fogo. Isso não é apenas sobre o sábado, é sobre o Espírito por trás de suas decisões. Você está vivendo pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito deste mundo? Você está sendo guiado pela voz da verdade
ou pela voz da tradição? Você está buscando o caminho estreito ou se contentando com a estrada larga? O caminho estreito é custoso, mas é glorioso. Pode ser solitário às vezes, mas é ungido. Pode ser mal compreendido, mas é poderoso. E aqueles que o percorrem, aqueles que ousam seguir a Deus até o fim, carregarão uma glória que este mundo não pode explicar. Você está sendo chamado para algo mais alto. Você está sendo chamado para algo mais profundo. Não para a religião, mas para a revelação. Não para regras, mas para um relacionamento. Não para obras, mas para uma adoração que flui da obediência. É isso que Deus deseja. Um povo que adora em espírito e em verdade. Um povo que diz sim a cada palavra que sai de sua boca. Você está pronto para caminhar nessa fé? Você está pronto para fazer parte de um remanescente que não se curva, não se compromete e não dilui a verdade? Você está pronto para recuperar o que o inimigo tentou roubar da igreja através de séculos de confusão? Então levante-se, obedeça e observe como Deus derrama seu espírito de maneiras que você nunca imaginou. Porque a obediência sempre precede o derramamento. A santidade sempre precede a colheita. A verdade sempre precede o triunfo. Quando você realmente começa a obedecer a Deus, não seletivamente, não ocasionalmente, mas completamente, você começa a perceber algo que o abala até o âmago. O Espírito Santo começa a repousar sobre você de maneiras que desafiam a lógica. Você começa a operar não pela sua própria força, mas por um poder que é sobrenatural, invisível, inegável. É o poder que divide mares, derruba muralhas e ressuscita os mortos. Esse poder não repousa sobre o esperto, sobre o moderno, sobre o popular. Repousa sobre o obediente. E é por isso que o diabo tem mirado sua obediência. Ele não teme seu canto, ele não teme suas reuniões, ele não teme suas transmissões ao vivo, ele teme sua obediência. Porque no momento em que você alinha sua vida com os mandamentos de Deus, o inimigo perde autoridade. No momento em que você caminha no caminho antigo, a influência de Satanás sobre você se despedaça como vidro. As correntes caem, as maldições se quebram, a névoa se dissipa e, de repente, o Filho de Deus se torna uma arma na mão do céu. A igreja moderna ficou fascinada com a inspiração, mas esqueceu a consagração. Queremos uma palavra que nos faça sentir bem, mas não uma que nos faça mudar. Mas Deus não está criando líderes de torcida. Ele está criando soldados. E soldados devem ser treinados na obediência. Soldados não escolhem quais ordens seguir. Soldados se movem quando o comandante fala. Você sabe por que algumas orações não são respondidas? Não é porque Deus é surdo. É porque somos desobedientes. Salmos 66, versículo 18 diz: Se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso não é opinião. Isso não é teologia. Isso é Bíblia. Quando ignoramos seus mandamentos, nossa adoração se torna barulho. Nossas orações se tornam bloqueadas. Nossas ofertas se tornam vazias. Por quê? Porque Deus não é manipulado por emoção. Ele é movido pela obediência. Chegamos a um ponto em que as pessoas tratam Deus como um consultor, não como um rei. Deus, me dê conselhos. Me dê opções. Deixe-me decidir o que funciona para mim. Mas Deus não é uma voz entre muitas. Ele é a voz. No momento em que você eleva sua preferência acima de seu princípio, você o destrona em seu coração. E ele não compartilhará seu coração com a cultura. Ele não compartilhará com a tradição. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém, inscreva-se e não perca o final. Há uma surpresa que vai te impactar. A verdade é que a adoração no domingo, como praticada hoje pela maioria, não nasceu do mandamento de Deus. Foi moldada
pela conveniência do homem, pela acomodação política, pelo compromisso histórico. Mas chegou o momento em que Deus está chamando seu povo para fora da mistura, para fora da névoa, para fora do cinza, para a clareza, para a verdade, para a luz ardente de seu design original. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser chamado de extremo. O caminho estreito sempre foi impopular, mas o favor de Deus nunca repousou sobre a multidão. Ele repousou sobre os chamados. Noé não seguiu as massas. Abraão não fez uma votação. Moisés não realizou uma pesquisa. Eles obedeceram quando não fazia sentido. Eles confiaram quando custava tudo. Eles seguiram quando ninguém mais o fazia. E é isso que Deus está procurando nesta hora. Não pessoas que querem um cristianismo conveniente, mas pessoas que morrerão para si mesmas, morrerão para o orgulho, morrerão para a tradição e dirão: Senhor, qualquer que seja o seu pedido, a resposta é sim. Alguns de vocês sabem há muito tempo que algo não estava certo. Sentiram isso em seu espírito. Leram a palavra. Viram a contradição. Ouviram a voz do Espírito Santo sussurrando: saia, retorne aos meus caminhos. Mas o medo os manteve calados. Medo do homem, medo da rejeição, medo de ser mal compreendido. Mas hoje, esse medo deve morrer, porque Deus não pode ungir quem você finge ser. Ele só ungirá o você que está totalmente rendido. Há um clamor na terra agora, um clamor não por mais religião, mas por um avivamento real. E o avivamento não é um evento, é uma erupção da ordem divina. É o fogo do céu consumindo o falso. É o sopro de Deus tirando o pó da verdade antiga. É a glória de Deus retornando a um povo que não se curvará a Faraó, que não comprometerá em Babilônia, que não dançará ao redor dos bezerros de ouro da conveniência. Deus está separando o trigo do joio, o verdadeiro do falso, o obediente do opinativo, o consagrado do casual. E aqueles que retornarão à palavra de Deus, sem filtros, sem edições, sem diluições, caminharão em tal poder, tal clareza, tal unção, que demônios fugirão e nações tremerão. Não por causa do talento, mas por causa da verdade. Isso não é sobre um dia. É sobre o coração por trás do dia. É sobre a postura de rendição. É sobre devolver as chaves de sua vida àquele que o comprou com seu sangue. É sobre remover cada ídolo, incluindo aqueles que vestem vestes religiosas. É sobre construir altares, não palcos. Hospedar sua presença, não pessoas. É sobre desejar sua aprovação mais do que o aplauso da multidão. Quando você começa a obedecer a Deus, contudo, quando para de argumentar e começa a se render, algo profundo começa a acontecer. Sua vida se torna um sinal para o céu. Anjos são liberados. Batalhas são vencidas antes de começarem. Provisão vem antes que você peça. Por quê? Porque a obediência alinha você com a corrente do céu. E uma vez que você está nesse fluxo, nada pode parar o que Deus está fazendo em sua vida. As pessoas dirão: você é intenso demais. Você é radical demais. Você está pensando demais nisso. Mas deixe-os falar. Deixe-os rir. Porque enquanto eles zombam, você subirá. Enquanto eles dormem, você voará. Enquanto eles resistem à verdade, você será abraçado por ela. E um dia, quando a glória de Deus abalar a terra e o julgamento começar na casa de Deus, você estará de pé, não porque era perfeito, mas porque era obediente. Então, eu pergunto, o que está te impedindo? É medo, orgulho, hábito, tradição, as opiniões dos outros? Você está se apegando a uma forma de piedade enquanto nega seu poder? Porque no momento em que você diz sim à obediência, esse mesmo poder fluirá através de sua vida como um rio. Não apenas aos domingos, não apenas em momentos, mas todos os dias. Você não foi criado para se misturar. Você não foi salvo para ser silenciado. Você não foi chamado
para ser convencional. Você foi chamado para ser consagrado. Você foi chamado para viver por cada palavra que sai da boca de Deus. Você foi chamado para ser uma luz ardente em um mundo escuro. Você foi chamado para obedecer completamente, fielmente. Deixe Deus libertá-lo das correntes da religião. Deixe-o tirá-lo da névoa das opiniões do homem. Deixe-o guiá-lo para as águas tranquilas, onde sua alma é restaurada. Deixe-o escrever sua lei em seu coração, não com tinta, mas com fogo. E uma vez que esse fogo começa a queimar, não o apague, avive-o, alimente-o, siga-o. Deixe-o consumir tudo o que não agrada a ele. Deixe-o refinar sua mente, suas decisões, seus hábitos, seu calendário. Deixe o fogo da obediência queimar tão intensamente que cada mentira, cada tradição, cada compromisso seja reduzido a cinzas em sua presença. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. Não para argumentar, mas para se levantar. Não para questionar, mas para caminhar. Não para buscar conforto, mas para buscar a face de Deus. E se você escolher obedecer, verdadeiramente obedecer, você nunca será o mesmo novamente. E se a verdade te abala, que bom! Deixe-a abalar. Deixe-a sacudir o pó de sua alma. Deixe-a confrontar as mentiras que foram pregadas por tanto tempo, que foram aceitas como evangelho. Porque somente a verdade tem o poder de libertar. Somente a verdade tem o poder de purificar. Somente a verdade pode quebrar o jugo e levantar o véu. Há milhões sentados nos bancos das igrejas que amam a ideia de Deus, mas resistem à voz de Deus. Eles aplaudem os sermões, mas não carregam a cruz. Cantam sobre rendição, mas se apegam ao conforto. Mas o reino de Deus nunca foi sobre conveniência, sempre foi sobre aliança. E alianças não são feitas no conforto. Alianças são seladas com sacrifício. Abraão entregou Isaque. Moisés deixou o Egito. Os apóstolos deixaram tudo. Porque quando Deus chama, você não negocia. Você obedece. Antes de tudo, curta se você busca a verdade, comente para apoiar e assista até o fim. Deus tem algo especial para você. E se Deus está chamando você para examinar sua adoração, se Ele está confrontando sua tradição de domingo, não é porque Ele está tentando arruinar seu ritmo, é porque Ele está tentando restaurar sua reverência. O inimigo é um mestre do disfarce. Ele não aparece apenas com um tridente, ele aparece com um púlpito, ele distorce as escrituras. Ele explora a ignorância. Ele se esconde atrás de títulos, vestes e rituais. E a razão pela qual tantos são enganados não é porque são maus, mas porque nunca buscaram a palavra por si mesmos. Eles herdaram religião, mas nunca investigaram a verdade. Não confie no que sempre soube. Não construa sua fé no que a cultura sempre fez. Construa-a no que Deus disse. Abra a Bíblia. Leia-a sem filtros. Peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos. E quando ele o fizer, quando ele revelar uma verdade que virar seus padrões de cabeça para baixo, não endureça seu coração. Não lute contra isso. Siga-a, mesmo que custe, especialmente se custar. O custo da obediência será sempre muito menor que o custo do compromisso. Você quer caminhar em poder? Você quer ver orações respondidas antes que as palavras saiam de seus lábios? Você quer viver uma vida tão alinhada com o céu que até o inferno sabe seu nome? Então você deve caminhar na verdade. E a verdade não é determinada pela popularidade, é determinada por Deus. Ponto final. Há um remanescente santo subindo nesta geração. Não famoso, não moderno, mas fiel. Pessoas que adorarão nos termos de Deus, não do homem. Pessoas que chamarão o pecado pelo que é, mesmo quando ele sorri. Pessoas que manterão o sábado santo, não porque é moderno, mas porque é sagrado, porque está escrito, porque Deus disse. E quando Deus fala, a discussão termina.
Muitos estão esperando por avivamento. O avivamento não começa com faixas e luzes, não começa com gritos e cânticos, começa com arrependimento, começa com retorno. Começa quando um povo cai de joelhos e diz: Senhor, fomos pelo nosso próprio caminho. Perdoa-nos, corrige-nos, leva-nos de volta ao teu caminho. O avivamento começa com a coragem de questionar o que você sempre aceitou. E se a própria coisa que bloqueia o avivamento for nossa recusa em abandonar a tradição? E se a represa que segura a inundação da glória for construída com as ideias do homem sobre Deus, em vez das instruções de Deus ao homem? Quando a igreja primitiva caminhava em poder, quando sombras curavam os enfermos, quando prisões se abriam por meio de louvor, quando cidades inteiras se voltavam para Cristo, eles não estavam debatendo que dia adorar. Eles estavam obedecendo aos mandamentos de Deus sem demora. Eles não estavam perguntando: isso é conveniente? Eles estavam perguntando: isso é ordenado? E por causa dessa obediência, o Espírito se movia como um incêndio. Mas hoje, substituímos a reverência por entretenimento, substituímos a santificação por estratégia e nos perguntamos por que o poder se foi. Nos perguntamos por que nossos jovens estão saindo. Nos perguntamos por que a igreja se parece mais com o mundo do que com Cristo. É porque trocamos a obediência por aparências. Mas Deus está chamando seu povo de volta à santidade, de volta ao temor, de volta a tremer diante de sua palavra, de volta a honrar o que ele chamou de santo, não apenas com lábios, mas com vidas. Deus não está procurando multidões. Ele está procurando vasos, vazios de ego, cheios de fogo, dispostos a ficar de pé quando outros se curvam, dispostos a serem zombados se isso significa serem marcados pela glória dele, dispostos a dizer: sim, Senhor, mesmo quando todas as vozes dizem que você é louco. Quando você começa a caminhar nesse tipo de obediência, nem sempre será fácil. Seus amigos podem partir, sua família pode questionar, seu pastor pode discordar, mas o céu te apoiará. Anjos irão adiante de você, e o Espírito do Deus vivo habitará em você, com poder e paz, porque a obediência convida à presença de Deus como nada mais. Não vê? Isso não é sobre discutir sobre um calendário, é sobre se confiamos na palavra de Deus o suficiente para segui-la. Se o reverenciamos o suficiente para dizer: se ele descansou no 7º dia, eu também descansarei. Se ele ordenou, eu honrarei. Não porque tenho que fazer, mas porque eu amo. O amor não é medido em palavras. O amor é medido na obediência. Jesus disse, em João 14, versículo 15, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não alguns, não os fáceis, todos eles. Mesmo system. Você está sendo chamado para algo mais alto. Você está sendo chamado para algo mais profundo. Não para a religião, mas para a revelação. Não para regras, mas para um relacionamento. Não para obras, mas para uma adoração que flui da obediência. É isso que Deus deseja. Um povo que adora em espírito e em verdade. Um povo que diz sim a cada palavra que sai de sua boca. Você está pronto para caminhar nessa fé? Você está pronto para fazer parte de um remanescente que não se curva, não se compromete e não dilui a verdade? Você está pronto para recuperar o que o inimigo tentou roubar da igreja através de séculos de confusão? Então levante-se, obedeça e observe como Deus derrama seu espírito de maneiras que você nunca imaginou. Porque a obediência sempre precede o derramamento. A santidade sempre precede a colheita. A verdade sempre precede o triunfo. Quando você realmente começa a obedecer a Deus, não seletivamente, não ocasionalmente, mas completamente, você começa a perceber algo que o abala até o âmago.
O Espírito Santo começa a repousar sobre você de maneiras que desafiam a lógica. Você começa a operar não pela sua própria força, mas por um poder que é sobrenatural, invisível e inegável. É o poder que divide mares, derruba muralhas e ressuscita os mortos. Esse poder não repousa sobre o esperto, sobre o moderno, sobre o popular, repousa sobre o obediente, e é por isso que o diabo tem mirado sua obediência. Ele não teme seu canto, ele não teme suas reuniões, ele não teme suas transmissões ao vivo, ele teme sua obediência. Porque no momento em que você alinha sua vida com os mandamentos de Deus, o inimigo perde autoridade. No momento em que você caminha no caminho antigo, a influência de Satanás sobre você se despedaça como vidro. As correntes caem, as maldições se quebram, a névoa se dissipa e, de repente, o Filho de Deus se torna uma arma na mão do céu. A igreja moderna ficou fascinada com a inspiração, mas esqueceu a consagração. Queremos uma palavra que nos faça sentir bem, mas não uma que nos faça mudar. Mas Deus não está criando líderes de torcida. Ele está criando soldados. E soldados devem ser treinados na obediência. Soldados não escolhem quais ordens seguir. Soldados se movem quando o comandante fala. Você sabe por que algumas orações não são respondidas? Não é porque Deus é surdo, é porque somos desobedientes. Salmos 66, versículo 18 diz: Se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso não é opinião, isso não é teologia, isso é Bíblia. Quando ignoramos seus mandamentos, nossa adoração se torna barulho. Nossas orações se tornam bloqueadas. Nossas ofertas se tornam vazias. Por quê? Porque Deus não é manipulado por emoção. Ele é movido pela obediência. Chegamos a um ponto em que as pessoas tratam Deus como um consultor, não como um rei. Deus, me dê conselhos, me dê opções. Deixe-me decidir o que funciona para mim. Mas Deus não é uma voz entre muitas. Ele é a voz. No momento em que você eleva sua preferência acima de seu princípio, você o destrona em seu coração. E ele não compartilhará seu coração com a cultura. Ele não compartilhará com a tradição. A verdade é que a adoração no domingo, como praticada hoje pela maioria, não nasceu do mandamento de Deus, foi moldada pela conveniência do homem, pela acomodação política, pelo compromisso histórico. Mas chegou o momento em que Deus está chamando seu povo para fora da mistura, para fora da névoa, para fora do cinza, para a clareza, para a verdade, para a luz ardente de seu design original. Não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de ser chamado de extremo. O caminho estreito sempre foi impopular, mas o favor de Deus nunca repousou sobre a multidão. Ele repousou sobre os chamados. Noé não seguiu as massas. Abraão não fez uma votação. Moisés não realizou uma pesquisa. Eles obedeceram quando não fazia sentido. Eles confiaram quando custava tudo. Eles seguiram quando ninguém mais o fazia. E é isso que Deus está procurando nesta hora. Não pessoas que querem um cristianismo conveniente, mas pessoas que morrerão para si mesmas, morrerão para o orgulho, morrerão para a tradição e dirão: Senhor, qualquer que seja o seu pedido, a resposta é sim. Alguns de vocês sabem há muito tempo que algo não estava certo. Sentiram isso em seu espírito, leram a palavra, viram a contradição, ouviram a voz do Espírito Santo sussurrando: saia, retorne aos meus caminhos. Mas o medo os manteve calados. Medo do homem, medo da rejeição, medo de ser mal compreendido. Mas hoje, esse medo deve morrer, porque Deus não pode ungir quem você finge ser. Ele só ungirá o você que está totalmente rendido. Há um clamor na terra agora, um clamor não por mais religião, mas por um avivamento real. E o avivamento não é um evento, é uma erupção da ordem divina.
É o fogo do céu consumindo o falso. É o sopro de Deus tirando o pó da verdade antiga. É a glória de Deus retornando a um povo que não se curvará a Faraó, que não comprometerá em Babilônia, que não dançará ao redor dos bezerros de ouro da conveniência. Deus está separando o trigo do joio, o verdadeiro do falso, o obediente do opinativo, o consagrado do casual. E aqueles que retornarão à palavra de Deus, sem filtros, sem edições, sem diluições, caminharão em tal poder, tal clareza, tal unção, que demônios fugirão e nações tremerão. Não por causa do talento, mas por causa da verdade. Isso não é sobre um dia. É sobre o coração por trás do dia. É sobre a postura de rendição. É sobre devolver as chaves de sua vida àquele que o comprou com seu sangue. Não por causa do talento, mas por causa da verdade. Isso não é sobre um dia. É sobre o coração por trás do dia. É sobre a postura de rendição. É sobre devolver as chaves de sua vida àquele que o comprou com seu sangue. É sobre remover cada ídolo, incluindo aqueles que vestem vestes religiosas. É sobre construir altares, não palcos. Hospedar sua presença, não pessoas. É sobre desejar sua aprovação mais do que o aplauso da multidão. Quando você começa a obedecer a Deus com tudo, quando para de argumentar e começa a se render, algo profundo começa a acontecer. Sua vida se torna um sinal para o céu. Anjos são liberados. Batalhas são vencidas antes de começarem. Provisão vem antes que você peça. Por quê? Porque a obediência alinha você com a corrente do céu. E uma vez que você está nesse fluxo, nada pode parar o que Deus está fazendo em sua vida. As pessoas dirão: você é intenso demais, você é radical demais, você está pensando demais nisso. Mas deixe-os falar, deixe-os rir. Porque enquanto eles zombam, você subirá. Enquanto eles dormem, você voará. Enquanto eles resistem à verdade, você será abraçado por ela. E um dia, quando a glória de Deus abalar a terra e o julgamento começar na casa de Deus, você estará de pé, não porque era perfeito, mas porque era obediente. Então eu pergunto, o que está te impedindo? É medo, orgulho, hábito, tradição, as opiniões dos outros? Você está se apegando a uma forma de piedade enquanto nega seu poder? Porque no momento em que você diz sim à obediência, esse mesmo poder fluirá através de sua vida como um rio. Não apenas aos domingos, não apenas em momentos, mas todos os dias. Você não foi criado para se misturar. Você não foi salvo para ser silenciado. Você não foi chamado para ser convencional. Você foi chamado para ser consagrado. Você foi chamado para viver por cada palavra que sai da boca de Deus. Você foi chamado para ser uma luz ardente em um mundo escuro. Você foi chamado para obedecer completamente, fielmente. Deixe Deus libertá-lo das correntes da religião. Deixe-o tirá-lo da névoa das opiniões do homem. Deixe-o guiá-lo para as águas tranquilas, onde sua alma é restaurada. Deixe-o escrever sua lei em seu coração, não com tinta, mas com fogo. E uma vez que esse fogo começa a queimar, não o apague. Avive-o, alimente-o, siga-o. Deixe-o consumir tudo o que não agrada a ele. Deixe-o refinar sua mente, suas decisões, seus hábitos, seu calendário. Deixe o fogo da obediência queimar tão intensamente que cada mentira, cada tradição, cada compromisso seja reduzido a cinzas em sua presença. Este é o seu momento, esta é a sua hora. Não para argumentar, mas para se levantar. Não para questionar, mas para caminhar. Não para buscar conforto, mas para buscar a face de Deus. E se a verdade te abala, que bom! Deixe-a abalar. Deixe-a sacudir o pó de sua alma. Deixe-a confrontar as mentiras que foram pregadas por tanto tempo que foram aceitas como evangelho. Porque somente a verdade
tem o poder de libertar. Somente a verdade tem o poder de purificar. Somente a verdade pode quebrar o jugo e levantar o véu. Há milhões sentados nos bancos das igrejas que amam a ideia de Deus, mas resistem à voz de Deus. Eles aplaudem os sermões, mas não carregam a cruz. Cantam sobre rendição, mas se apegam ao conforto. Mas o reino de Deus nunca foi sobre conveniência. Sempre foi sobre aliança. E alianças não são feitas no conforto. Alianças são seladas com sacrifício. Abraão entregou Isaque. Moisés deixou o Egito. Os apóstolos deixaram tudo, porque quando Deus chama, você não negocia. Você obedece. E se Deus está chamando você para examinar sua adoração, se Ele está confrontando sua tradição de domingo, não é porque Ele está tentando arruinar seu ritmo, é porque Ele está tentando restaurar sua reverência. O inimigo é um mestre do disfarce. Ele não aparece apenas com um tridente, ele aparece com um púlpito. Ele distorce as escrituras, ele explora a ignorância, ele se esconde atrás de títulos, vestes e rituais. E a razão pela qual tantos são enganados não é porque são maus, mas porque nunca buscaram a palavra por si mesmos. Eles herdaram religião, mas nunca investigaram a verdade. Não confie no que sempre soube. Não construa sua fé no que a cultura sempre fez. Construa-a no que Deus disse. Abra a Bíblia. Leia-a sem filtros. Peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos. E quando Ele o fizer, quando Ele revelar uma verdade que virar seus padrões de cabeça para baixo, não endureça seu coração. Não lute contra isso. Siga-a, mesmo que custe, especialmente se custar. O custo da obediência será sempre muito menor que o custo do compromisso. Você quer caminhar em poder? Você quer ver orações respondidas antes que as palavras saiam de seus lábios? Você quer viver uma vida tão alinhada com o céu que até o inferno sabe seu nome? Então você deve caminhar na verdade. E a verdade não é determinada pela popularidade, é determinada por Deus. Ponto final. Há um remanescente santo subindo nesta geração. Não famoso, não moderno, mas fiel. Pessoas que adorarão nos termos de Deus, não do homem. Pessoas que chamarão o pecado pelo que é, mesmo quando ele sorri. Pessoas que manterão o sábado santo, não porque é moderno, mas porque é sagrado, porque está escrito, porque Deus disse. E quando Deus fala, a discussão termina. Muitos estão esperando por avivamento. O avivamento não começa com faixas e luzes. Não começa com gritos e cânticos. Começa com arrependimento. Começa com retorno. Começa quando um povo cai de joelhos e diz: Senhor, fomos pelo nosso próprio caminho. Perdoa-nos. Corrige-nos. Leva-nos de volta ao teu caminho. O avivamento começa com a coragem de questionar o que você sempre aceitou. E se a própria coisa que bloqueia o avivamento for nossa recusa em abandonar a tradição? E se a represa que segura a inundação da glória for construída com as ideias do homem sobre Deus, em vez das instruções de Deus ao homem? Quando a igreja primitiva caminhava em poder, quando sombras curavam os enfermos, quando prisões se abriam por meio de louvor, quando cidades inteiras se voltavam para Cristo, eles não estavam debatendo que dia adorar. Eles estavam obedecendo aos mandamentos de Deus sem demora. Eles não estavam perguntando: isso é conveniente? Eles estavam perguntando: isso é ordenado? E por causa dessa obediência, o Espírito se movia como um incêndio. Mas hoje, substituímos a reverência por entretenimento. Substituímos a santificação por estratégia. E nos perguntamos por que o poder se foi. Nos perguntamos por que nossos jovens estão saindo. Nos perguntamos por que a igreja se parece mais com o mundo do que com Cristo. É porque trocamos a obediência por aparências. Mas Deus está chamando seu povo de volta à santidade, de volta ao temor,
de volta a tremer diante de sua palavra, de volta a honrar o que ele chamou de santo, não apenas com lábios, mas com vidas. Deus não está procurando multidões. Ele está procurando vasos, vazios de ego, cheios de fogo, dispostos a ficar de pé quando outros se curvam, dispostos a serem zombados se isso significa serem marcados pela glória dele, dispostos a dizer, sim, Senhor, mesmo quando todas as vozes dizem que você é louco. Quando você começa a caminhar nesse tipo de obediência, nem sempre será fácil. Seus amigos podem partir, sua família pode questionar, seu pastor pode discordar, mas o céu te apoiará. Anjos irão adiante de você, e o Espírito do Deus vivo habitará em você com poder e paz. Porque a obediência convida à presença de Deus como nada mais. Não vê? Isso não é sobre discutir sobre um calendário. É sobre se confiamos na palavra de Deus o suficiente para segui-la, se o reverenciamos o suficiente para dizer, se ele descansou no 7º dia, eu também descansarei. Se ele ordenou, eu honrarei. Não porque tenho que fazer, mas porque o amo. O amor não é medido em palavras. O amor é medido na obediência. Jesus disse em João 14, versículo 15, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não alguns, não os fáceis. Todos eles, mesmo os que a igreja moderna ignora, mesmo os que custam popularidade, mesmo os que lançam luz sobre seu compromisso. A obediência não é um fardo, é uma bênção. É o caminho para a intimidade com Deus, o caminho para andar sob céus abertos, a chave para desbloquear o sobrenatural. E a razão pela qual alguns nunca experimentaram esse poder é porque nunca se renderam completamente. Mas isso pode mudar hoje. Não adie o que Deus está chamando você a fazer agora. Não espere as opiniões dos outros mudarem. Não espere a multidão concordar. Obedeça agora, saia agora, arrependa-se agora, retorne agora. Porque quando você o fizer, descobrirá que o Deus que o chamou não está esperando com raiva, mas com braços abertos. Ele está pronto para restaurar o que a religião roubou, pronto para acender o que a tradição apagou, pronto para ungir você para um tempo como este. Você não está atrasado. Você não está muito longe. Você não está muito quebrado. Você não está muito preso. Mas você deve escolher. Você adorará da maneira que o homem projetou ou da maneira que Deus ordenou? Você se contentará com o familiar ou se elevará ao fogo da obediência? Você ecoará a multidão ou caminhará pelo caminho estreito que leva à vida? O Espírito Santo está falando e a escolha está em suas mãos. Você vai embora inalterado, agarrado ao conforto da tradição, silenciando a voz suave que agitou seu espírito hoje? Ou você se levantará, ousado e quebrado, pronto para deixar o fogo de Deus refiná-lo, redirecioná-lo e liberá-lo para seu verdadeiro chamado? Isso não é sobre vencer argumentos. Isso não é sobre parecer mais justo. É sobre estar diante de um Deus santo com mãos limpas e um coração puro. É sobre caminhar no temor do Senhor, não no temor do homem. É sobre escolher a obediência, mesmo quando não é popular, mesmo quando custa tudo. Não deixe o barulho deste mundo abafar o sussurro do céu. Não deixe a tradição roubar sua transformação. Não deixe o que você sempre soube bloquear o que Deus quer te mostrar. Deus não está chamando você para conveniência. Ele está chamando você para consagração. Ele está chamando você para a verdade. Ele está chamando você para a rendição. E talvez hoje, pela primeira vez em sua vida, você perceba que tem passado pelos movimentos, frequentando os cultos, cantando as canções, mantendo a agenda, mas seu coração esteve longe dele. O fogo se apagou, o poder está faltando, a alegria está distante. Mas ouça-me, Deus não desistiu de você. Este momento, este mesmo fôlego, é um sinal de que a misericórdia,
ainda está te perseguindo, a graça ainda está te alcançando, seu espírito ainda está batendo à porta de seu coração, dizendo: retorne para mim, saia das sombras, deixe-me ser o Senhor, não apenas dos seus domingos, mas de toda a sua vida. A mensagem sobre a verdade do sábado e do domingo, inspirada no poderoso sermão de Billy Graham, não é apenas uma lição teológica, mas um chamado profundo à transformação pessoal e espiritual. Como brasileiros, somos um povo apaixonado, movido por fé, comunidade e um desejo ardente de viver com propósito. Este sermão nos confronta com uma verdade que ressoa em nossos corações. A obediência a Deus não é negociável. E o sábado, santificado por Ele desde a criação, é mais do que um dia. É uma aliança, um convite à rendição e ao alinhamento com o Criador. Ao ouvir essa mensagem, sinto uma chama acender em meu espírito, um chamado para reexaminar minhas prioridades e escolhas diárias. Não se trata apenas de mudar o dia em que vou à igreja, mas de permitir que a palavra de Deus governe cada aspecto da minha vida. A cultura brasileira, com sua rica mistura de devoção e celebração, muitas vezes nos leva a seguir tradições sem questioná-las. Mas essa mensagem nos desafia a olhar além do que é confortável ou popular e buscar o que é verdadeiro. O que mais me toca é a ideia de que o sábado não é um fardo, mas uma bênção. Em um país onde a correria do dia a dia, o trabalho intenso e as demandas familiares podem nos esgotar, o sábado surge como um presente divino. Um momento para pausar, descansar e reconectar com Deus. No Brasil, amamos reunir a família, compartilhar refeições e celebrar a vida. Imagine transformar o sábado em um dia sagrado para isso, mas com um propósito maior: honrar a Deus com o nosso tempo, nossas conversas e nossas ações. A mensagem me faz refletir sobre como muitas vezes coloco compromissos terrenos acima do chamado celestial. Quantas vezes troquei a quietude do sábado por distrações ou tarefas que poderiam esperar? O sermão me convence de que obedecer ao mandamento do sábado é uma forma de declarar que Deus, e não o mundo, está no controle da minha vida. Outra lição poderosa é a coragem de ser diferente. No Brasil, somos um povo caloroso, que valoriza a aceitação e a união. Mas essa mensagem nos lembra que seguir a Deus pode nos tornar diferentes aos olhos dos outros. Isso não é fácil em uma cultura onde a aprovação social é tão valorizada. Contudo, a Bíblia nos ensina, em Romanos 12, versículo 2, a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Aplicar isso significa dizer não às tradições que não têm base na palavra e sim à vontade de Deus, mesmo que isso cause desconforto ou críticas. Penso em como, no meu dia a dia, posso viver essa verdade. Talvez recusando compromissos desnecessários no sábado, dedicando esse tempo à oração, à leitura da Bíblia e à comunhão com minha família e igreja. É um pequeno passo que pode trazer uma grande mudança espiritual. Além disso, o sermão destaca que a obediência desbloqueia bênçãos. Como brasileiro, sei o quanto valorizamos a esperança de dias melhores, de provisão e paz em meio aos desafios. A promessa de Isaías 58, versículos 13 e 14, de que honrar o sábado nos fará cavalgar sobre os altos lugares da terra, ressoa profundamente em nossa alma. No contexto brasileiro, onde enfrentamos desigualdades, incertezas econômicas e pressões sociais, essa promessa é um lembrete de que a obediência a Deus traz paz que o mundo não pode oferecer. Aplico isso decidindo reservar o sábado não apenas para descansar fisicamente, mas para buscar a presença de Deus de forma intencional. Isso pode significar desligar o celular, evitar distrações
e criar um espaço para ouvir a voz de Deus, algo que na correria da vida moderna raramente fazemos. Por fim, a mensagem me ensina sobre o poder da rendição. No Brasil, somos movidos por paixão, seja no futebol, na música ou na fé. Mas essa paixão deve ser canalizada para um compromisso radical com Deus. A obediência ao sábado é um ato de amor, como Jesus disse em João 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Aplicar isso na minha vida significa reavaliar minhas prioridades e escolhas, perguntando: estou vivendo para agradar a Deus ou para seguir a multidão? É um desafio diário, mas também uma oportunidade de viver com propósito, alinhado com o coração de Deus. Que possamos, como brasileiros, abraçar essa verdade com a mesma paixão que colocamos em nossas celebrações, transformando nossa fé em ação e nossa adoração em obediência. Irmãos, se esta mensagem tocou seu coração e acendeu uma chama em sua alma, não guarde isso para si. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para receber mais palavras que transformam. Deixe nos comentários um amém ou compartilhe o que Deus falou com você hoje. Sua voz pode inspirar outros. Não perca o próximo vídeo, pois temos mais revelações poderosas para a sua jornada de fé. Vamos juntos construir uma igreja que honra a Deus com obediência e verdade.